José interpretou o sonho do homem que poderia libertá-lo e fez apenas um pedido: lembre-se de mim. Mas ele esqueceu, por anos. Há histórias na Bíblia que parecem rápidas quando lemos, mas quando alguém vive, elas duram muito tempo. José conhecia esse tipo de história. Ele era o filho preferido de Jacó. Tinha sonhos estranhos, sonhos que falavam de um futuro improvável. Mas os sonhos de Deus às vezes começam com rejeição. Seus próprios irmãos o venderam. José desceu para o Egito como escravo. Mesmo ali, ele se manteve íntegro, trabalhou, foi fiel. E a vida começou a melhorar. Até que uma mentira destruiu tudo novamente. Ele foi jogado na prisão, injustamente, longe da família, longe da promessa, longe de qualquer explicação. Foi na prisão que dois homens tiveram sonhos. José interpretou os dois. Um deles seria restaurado ao palácio. Antes de sair, José faz apenas um pedido: lembre-se de mim. Parecia um detalhe pequeno, mas aquele pedido carregava esperança. Finalmente alguém saberia que ele estava ali. Finalmente alguém poderia falar dele ao faraó. Finalmente a porta poderia se abrir. Mas a Bíblia registra algo silencioso e doloroso. O copeiro voltou ao palácio e esqueceu José. Não por dias, por anos. Imagine esse tipo de espera. Quando você faz a coisa certa, mas nada muda. Quando a promessa parece cada vez mais distante. Quando até as pequenas oportunidades desaparecem. Mas há algo curioso na história de José. Mesmo esquecido pelos homens, ele nunca foi esquecido por Deus. Porque o tempo da prisão não era apenas sofrimento, era preparação. Deus estava formando um líder, um administrador, um homem capaz de carregar poder sem perder o coração. Até que um dia, o faraó teve um sonho, e ninguém no Egito soube explicar. Foi então que, de repente, uma memória esquecida voltou. O copeiro lembrou: há um homem na prisão. Em um único dia, José saiu do cárcere para governar o Egito. O que parecia atraso era processo. O que parecia esquecimento era construção. Mas existe algo que quase nunca percebemos quando lemos essa história. Enquanto José esperava na prisão, Deus não estava em silêncio. Ele estava trabalhando em outro lugar, no palácio. Enquanto José passava dias que pareciam iguais, Deus estava conduzindo acontecimentos que ele não podia ver. Reis tomavam decisões. Sonhos eram preparados. E o tempo certo estava sendo formado. Porque às vezes Deus não trabalha apenas na vida de quem espera. Ele também trabalha nos cenários, nas circunstâncias, nas pessoas que ainda vão aparecer. José não sabia, mas cada dia naquela prisão estava aproximando o momento em que sua história mudaria. O silêncio que parecia abandono era apenas um capítulo que ainda não tinha terminado. E talvez a parte mais difícil de uma promessa não seja recebê-la, seja esperar por ela quando nada parece acontecer. Esperar quando os dias passam, quando as respostas não chegam, quando parece que todos seguiram em frente, menos você. Mas histórias guiadas por Deus não são apressadas. Elas são preparadas. E quando o tempo finalmente chegou, não levou anos para mudar a história. O mesmo palácio que José nunca imaginou entrar se tornou o lugar onde Deus revelou o propósito que havia começado muito antes. O rapaz que havia sido vendido pelos irmãos agora estava diante do faraó, não como escravo, mas como resposta. Porque aquilo que parecia atraso, na verdade, estava formando alguém capaz de carregar o futuro de muitas pessoas. Às vezes, Deus permite processos longos, porque o propósito que Ele preparou é grande demais para nascer sem preparação. E quando finalmente olhamos para trás, percebemos algo surpreendente. Nada foi perdido, nada foi em vão. Porque quando Deus escreve uma história, o lugar que parecia o fim pode ser exatamente o caminho para o propósito.